Bom dia àqueles nossos companheiros que nos acompanham via internet também. Aproveitando para dizermos àqueles que ainda não conhecem o funcionamento da casa, que nós temos reuniões públicas diariamente, exceto às sextas-feiras. Às segundas, terças e quintas-feiras, às 8h10, às quartas-feiras, às 14 horas, aos sábados, às 15 horas e aos domingos, às 10 horas. Todas as reuniões são precedidas do atendimento fraterno. Então, aqueles que desejam passar pelo atendimento, é só estarem presentes pelo menos meia hora antes do início da reunião. E aos domingos, lembrando que nós também temos a evangelização infantil. Aos sábados, nós temos um trabalho de distribuição de lanches nas marquises das estações do metrô mais próximas. O trabalho se inicia às 17 horas, após a reunião pública. Aqueles que tiverem interesse em participar do trabalho, ou visitar, saber como funciona, é só também comparecerem nesse horário, por volta desse horário, para poder buscar as informações e também saber como é que é o funcionamento desse trabalho. Nós temos um trabalho também assistencial, a nossa área social. Tem o trabalho das cestas básicas, né? Em que todo segundo sábado do mês ela é distribuída. Hoje nós atendemos uma faixa de 70 famílias. E lembrando que este mês, né, a necessidade maior destas cestas para quem deseja ou pode estar colaborando é café, né? Aqueles que estão colaborando, nós agradecemos imensamente, tá? Pela ajuda, pelo apoio. Agradecemos mesmo, de coração, gente. Às sextas-feiras, como nós estávamos dizendo, nós não temos uma reunião pública como nos outros dias. É uma reunião restrita para dependentes químicos. Então, aqueles que convivem com o dependente, né, eles podem participar desta reunião. É uma reunião onde é conversado, é dialogado somente a respeito do problema. Então, é o apoio, é como conviver, enfim, tudo aquilo que às vezes nós estamos em busca e não sabemos por onde começar. Né? Então, temos um grupo de apoio para estas situações. Lembrando também que a Casa do Caminho Santana convida, e nós temos, infelizmente, para uns, mas felizmente, não é? Que nós já estamos lotando o nosso segundo ônibus para a nossa viagem, aquela viagem anual, lá para Uberaba, Araxá e Sacramento. A viagem deverá ocorrer no feriado do 15 de novembro. A saída será no dia 14, quinta-feira, e a volta no domingo, né, dia 17. Então, aqueles que tiverem interesse, é só procurar um dos dirigentes da casa para obter maiores informações. Bom, gente, então vamos levando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, através da figura de Jesus, buscando em nosso íntimo aquela imagem que faz com que a serenidade, a paz, venha até nós. E assim, neste pensamento que nos liga ao Pai Maior, como eternos pedintes que somos, nós ajoelhamos em espírito a teus pés, Pai amado, e te rogamos que todo o aprendizado que se faz presente no decorrer dos nossos dias, o aprendizado que será ministrado no decorrer desta reunião, através da palestra, que nós possamos assimilar e, acima de tudo, termos a clareza mental e a clareza do sentimento para podermos colocar em prática. Pai de amor e bondade, que no decorrer desta reunião possamos estar atentos, porque somente através do conhecimento
iremos nos libertar daquilo que nos aflige, que nos perturba, buscando a lucidez, buscando as respostas, que muitas vezes está em nós mesmos, que possamos enxergar essas dúvidas que irão se esclarecendo através do nosso entendimento. Amigos da espiritualidade, que possamos, unidos neste momento, aprendermos juntos para nos elevarmos também em coletividade. E é assim que nós vamos, em nome de Jesus, de Deus Pai e da espiritualidade aqui presente, darmos início à nossa reunião de hoje. Que assim seja. E agora nós vamos acompanhar o Sérgio, que vai fazer por nós hoje a palestra. Sérgio. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. O tema da palestra de hoje é desafios existenciais. E esses desafios existenciais, ele nos remete ao entendimento de nós mesmos em primeiro lugar, e depois ao próprio equilíbrio que a gente tem que encontrar no mundo em que a gente vive. O que a gente chama de desafio, algumas pessoas teimam em chamar de problemas. E a gente tem que começar a dar uma roupagem nova para essas questões do dia a dia, que nos arremete, às vezes, a questões pessoais, a tentar encontrar uma solução para os problemas realmente que acontecem na nossa vida, que são desafios diários. A gente tem que entender que nós estamos em processo evolutivo há muito tempo. Quando a vida começou nesse planeta, e o Kardec fala que o germe da vida já se encontrava no mundo, quando o planeta passou das fases de transformação e foi possível a vida começar, Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele comenta que os espíritos começaram a fazer grandes mudanças no mundo. Experiências mesmo. Aqueles animais de grande porte vieram não porque foi um processo natural, foi um processo especificamente criado pelos espíritos para verificar que tipo de vida acomodaria esse planeta. Quando depois de algum tempo o mundo foi se estabilizando, mesmo a temperatura, os espíritos viram então que ali já dava para começar a ter vida inteligente. E o que aconteceu? Por alguma razão, e os cientistas falam, que caiu um cometa no planeta, houve alguma coisa que fez com que a vida animal, dos animais de grande porte, dinossauros, aqueles animais gigantes, sumissem. Lendo A Caminho da Luz, nós vamos ver que foi tudo programado. Os espíritos então viram que estava na hora do homem começar, a partir dali, surgir então. E a vida começou então. O homem ainda muito primitivo ainda, começou ainda a palmilhar ainda no planeta, ainda muito ainda reminiscente das coisas que aconteciam no mundo. Os cientistas eles percebem que houveram duas raças primordiais no mundo, o Homo de Neandertal e o Homo sapiens. Houveram duas raças grandes. O Homo de Neandertal era um ser mais pacífico, é um ser que buscava o equilíbrio da natureza. O Homo sapiens, homem guerreiro, lutador, brigava para conseguir as coisas no planeta e guerreava entre si. Quem ganhou a guerra? Sapiens. Quem perdeu? Neandertal. O mundo hoje é povoado por sapiens. Nós acabamos com o Neandertal, que era um homem da paz. E hoje a gente se pergunta, mas por que o homem não busca a paz interior? É porque desde a pré-história, nos primórdios, nós ainda, buscando ainda o nosso equilíbrio, a gente já vem guerreiro. É verdade isso vem lá de trás. Mas por que os espíritos na época não deram prioridade para um espírito, para uma raça mais pacífica, que seria de Neandertal? Porque ela não sobreviveria aos distúrbios do mundo. Não adianta, não sobreviveria mesmo. Foi preciso uma raça mais forte, uma raça mais guerreira, aguerrida em propósitos de conquista. Então nós, naquele passado distante, éramos esses seres aguerridos, buscando conquistar terreno, ser chefe, buscar agrupamentos e domínio.
Mas se não fosse assim, não evoluiríamos. Só que foi preciso, então, da parte dos espíritos, que o homem desse um salto espiritual. Para quem conhece o livro Capela, Os Exilados de Capela, ou quem se propor a ler também A Caminho da Luz, que ele vai citar o pessoal de Capela, vai ver que na constelação do Cocheiro, que é uma constelação de agrupamento de alguns planetas, foi necessário que se separasse alguns espíritos para virem habitar no planeta Terra. Castigo? Não houve castigo. É que aqueles planetas, quando se fala de Capela, não é um planeta, mas uma constelação de vários planetas. Aqueles povos ou espíritos como nós estavam passando por uma nova fase. E aqueles outros espíritos que não conseguiam acompanhar essa nova fase evolutiva, foi dado a chance de continuarem a caminhada espiritual num outro orbe. Aonde? Aqui. Então eles vieram para cá. E aí começou-se a haver uma distinção. A ciência fala dele, apesar de falar numa linguagem científica, né? A gente sabe que o Homo sapiens e Sapiens sapiens, existe um salto evolutivo, que a ciência fala que houve um pulo evolutivo que eles não conseguem saber até hoje, porque o homem evoluiu tanto, em que ele andava ainda meio curvado, e de repente ele anda ereto, aí aparece o Homo erectus, porque o Sapiens sapiens, ele não era erecto, andava igual um macaco mesmo. O Homo erectus, ele já anda reto e já começa a decidir coisas da sua vida. Esse salto, a ciência fala que é o elo perdido. O que é o elo perdido? É que entre o Homo sapiens e o erectus existe uma fase de evolução que não existe. E a ciência se pergunta até hoje, mas onde estão as fases em que o homem vai saindo de sapiens e vai se tornando erectus, ou seja, andando de forma como nós andamos hoje? Eles não encontram, porque não existe. Lá do livro, o Emmanuel, ele comenta, quando vem os exilados de Capela, vêm para o planeta, esses espíritos começam a reencarnar no Homo sapiens, e é tão grande a evolução desses espíritos em relação ao nosso corpo material, que há uma transformação. E esses espíritos, então, têm um salto evolutivo. Esse salto evolutivo faz com que esses espíritos comecem a andar retos, erectos. E a ciência fala, mas e aquele elo perdido? Não vai existir, não vai encontrar nunca. Porque não houve. Houve um salto evolutivo programado pelo plano espiritual também, é lógico. E aí nós vemos várias raças. Não vou entrar nos detalhes das raças que houveram, a raça ariana, os hindus, que até hoje ainda tem problemas, mas boa parte deles ainda são são dos capelinos, né, que eles falam, os judeus, capelinos também, e por aí vai, são vários povos. Mas dentre eles, vamos citar apenas os egípcios. Por que os egípcios? Porque houveram 5 grandes raças que eles comentam de Capela, e foram dadas evoluções. E os egípcios foram uma delas. Mas o que acontece? Os egípcios, eles começaram a vir, eram povos também de uma constelação de Capela, com sua evolução, é lógico, mas entre os capelinos foi a população que mais se destacou no planeta. Foi que mais rápido se propôs a evoluir. O que acontecia? Os egípcios, eles criaram uma norma de conduta tão firme no propósito de evolução, que quem for estudar a história egípcia vai perceber, no passado, tá? Vai perceber que eles eram diferenciados. Platão, quando ele comenta sobre as viagens que fez, ele fala sobre Atlântida também, que eram capelinos também, mas não se fala tanto a respeito deles porque eles desapareceram, mas Platão cita sobre os Atlantes, ele comenta sobre os egípcios. Não havia, até então, na civilização conhecida, povo mais feliz. Platão comenta. Por que feliz? Porque eles buscavam o autodomínio interior. Desde a sua reminiscência, os egípcios buscavam a transformação interior e buscavam se transformar. Tanto que a cultura egípcia foi totalmente focada na evolução espiritual. Quem for estudar, for verificar os hieroglifos, for ver a população como um todo, vai perceber que os egípcios são diferenciados de todas as outras raças com as suas diferenças, óbvio. Mas o que aconteceu? E a gente começa a perceber isso na história, hein? Os egípcios, eles começaram a evoluir tão rápido que começaram a não encarnar mais por aqui.
Olha que interessante. Não é uma raça, historicamente, a mesma raça? Então, comecem a perceber a história. Aqueles egípcios que evoluíam começavam a voltar, ir para o seu planeta de origem. E quem encarnavam como egípcio era o povo daqui, mais primitivo, não tão evoluído quanto eles. O que aconteceu? Se a gente for ver a história egípcia daquele tempo para cá, olha que interessante, eles perderam até a língua. Eles desaprenderam a cultura. Perderam a civilização. Isso é impossível. Como é que um povo consegue perder sua própria civilização? É simples de explicar. É porque aqueles povos que encarnavam como egípcios começaram a parar de encarnar. Aqueles que vieram encarnando naquele povo egípcio, sem a mesma cultura, obviamente, dentro das suas limitações, não tinham como acompanhar aquela estrutura evolutiva. O que aconteceu com o Egito foi se deteriorando o conhecimento, a ponto de hoje, não se saber sequer o que diz lá nas paredes das pirâmides e tudo mais. Foi perdido. A gente vai ver os cientistas, os pesquisadores falar, foi perdida a cultura. A gente perdeu. Historicamente, como é que se perde uma língua? Como é que povos que vão nascendo um após o outro vão perdendo uma cultura? Os judeus, que são do mesmo período dos egípcios, mantêm-se a cultura. Por quê? Porque são praticamente os mesmos espíritos que vêm reencarnando. Então, traz no bojo do conhecimento espiritual a cultura do passado. Já os egípcios não. Como esse povo começou a evoluir como um todo, perdeu-se então toda essa cultura. Foi um povo que soube buscar em si mesmo a autovalorização, a transformação interior, a ponto de não precisar mais ficar nesse plano de expiação e prova. Então, no livro mesmo, nas pesquisas, a gente percebe que dos povos que vieram, por enquanto, os egípcios não estão mais entre nós. Dizem até que alguns espíritos esclarecidos ainda permanecem entre nós para ajudar, porque criou eles um elo tão grande de amor com o povo do planeta, que ainda permanece como espíritos orientadores aqui. Isso acontece, é questão de doação de amor. Alguns espíritos eles permanecem naquele orbe, apesar da sua evolução, para ajudar nós outros que ainda estamos patinando na evolução. Então nós vamos vendo que a evolução ela é contínua. Não existe povo escolhido. Não existe escolha de uma população. Não existe. Deus não colocou o dedo sobre quem vai evoluir e quem não vai evoluir. Todos nós individualmente temos esse dom e essa percepção. Agora vamos olhar no mundo de hoje. A grande maioria de nós gosta de viajar, conhecer lugares. Muitos de nós já fomos para outros países até, conhecer outras comidas, outras culturas, né? É legal isso. É bem interessante a gente viajar e conhecer outros povos e outras vidas, né? Outros continentes até. Mas a verdadeira viagem a gente só vai começar a fazer quando a gente começar a buscar essa viagem interior. Essa viagem para dentro de nós. Por que essa viagem para dentro de nós é tão ou mais importante do que essa viagem exterior? Porque a grande maioria de nós não se conhece interiormente. A gente gosta de ler livros, a gente gosta de comentar sobre nossas opiniões. A gente adora dar opinião sobre o que a gente pensa, principalmente se a gente é letrado. A gente adora falar para as pessoas que a gente conhece livro tal, XY, autor, citamos o autor e até página. Mas o que isso tem de vantagem? Nada. Nada. Conhecimento por si só não vale nada. E a gente sabe disso. O que vale mesmo é crescimento interior. Se isso não valer, de que vale estarmos aqui? Não estamos aqui nesse planeta só para ler livros. Não estamos aqui no planeta só para nos esclarecer culturalmente. Isso é uma parte, mas não é a melhor ou a mais importante. O mais importante é começarmos a acordar para dentro de nós. Nós vemos a sociedade. Vamos pegar alguns aspectos do que acontece na nossa vida diária para a gente entender como é que a gente está. Então nós vamos ver o seguinte. Pegar aqui, os americanos eles adoram pesquisas, eles falam que para os próximos anos aí, eles estão fazendo uma pesquisa para os próximos 10 anos, eles estão calculando que 50% da humanidade vai ter algum distúrbio psíquico. 50%. Síndrome dessa, daquela, do pânico, de tumulto, qualquer que 50%. Ou seja, de cada 2 pessoas, uma vai ter algum distúrbio. Olha a falta de vigilância interna que nós temos. Eles já sabem hoje que, em média, 20% dos adolescentes são depressivos.
hoje. 20% da população é muito grande esse número. Mas por que hoje o adolescente é depressivo? Isso a gente tem que buscar. Essa busca desenfreada pelo conhecimento, por estar em primeiro lugar, por passar em vestibular, por o medo dos pais transferidos incondicionalmente para os filhos, para eles vencerem, para eles se tornarem alguém. Gente, para a cabeça de uma criança que se torna adolescente, pesa. Você vai atingir o objetivo. Nós passamos isso para o adolescente. Você vai entrar na faculdade, você vai fazer curso tal, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Isso vai gerando distúrbios psíquicos num ser que ainda está em construção. E nós temos que começar a pensar nisso. Como nós estamos vivendo a nossa vida, como estamos passando a nossa experiência para aqueles que estão vindo depois de nós. Porque nós somos, em primeira instância, responsáveis por estes que estão começando a vir. Após a gente, é óbvio. Então nós percebemos que nós não somos bons exemplos na maioria dos casos, porque nós temos a nossa própria debilidade interior. Exemplos. Homens e mulheres temos dificuldades tremendas. O Augusto Cury, num dos livros chamado Ditadura da Beleza, ele fala que de um universo de 100 mulheres, 13% só se acha equilibrada e bonita. 13%. A grande parte das mulheres, quando se olha no espelho, não se acha bonita. Se acha mais gorda, cabelo precisa trocar alguma coisa. Então nós percebemos que no universo feminino, os desequilíbrios estão focados na forma. E ele fala, e nós corroboramos com isso, a beleza individual. Nós temos a nossa beleza individual. O grande problema é quando a gente compara. E a gente tem uma mania de comparar. A gente compara o nosso carro com o do vizinho, a nossa roupa, o nosso status quo, ou seja, a nossa profissão, o que nós temos, o tamanho da nossa casa. E nós vamos comparando com outras pessoas para ver como é que a gente se situa. Isso traz para nós infelicidade. Por quê? Porque sempre vamos achar alguém melhor do que nós. Sempre. Se a gente não buscar a nossa própria felicidade no mundo, naquilo que nos convém, a gente vai ser eternamente infeliz. Eu preciso ter um cargo melhor. Por quê? Porque falaram para mim, na minha empresa, estão falando que a gente tem que buscar crescer, evoluir, ter melhor salário. Olhem como a sociedade impõe para nós estruturas que para a gente alcançar gerem felicidade. A gente está buscando crescimento, nós estamos buscando, mas o que realmente nos dá equilíbrio? O que realmente nos faz feliz? Nós estamos indo para o lugar certo? Nós temos que buscar, então, este equilíbrio interior. Esta nuance, ou essa coisa que nos faz feliz. Tem um comercial na TV que achamos até interessante, o pessoal deve estar vendo, quando a pessoa está para morrer, acho que foi de seguro de saúde, eu não sei se vocês viram, mas achei muito interessante. Está lá, a pessoa está quase morrendo e ele lembra, obviamente que é uma sátira, ninguém pensa naquilo, né? A pessoa está quase morrendo, podia ter terminado aquele relatório lá no meu escritório. A mulher está quase morrendo, eu poderia ter pelo menos pago aquela conta. Ninguém pensa nisso. Porque imaginem, se alguém estiver nesse momento para morrer, o que a gente pensa? O que é mais importante para a gente? Pagar conta? Ganhar dinheiro? Ganhar um salário? Ter um carro do ano? Não, a gente não pensa nisso. A gente pensa nos próximos, nas pessoas que são caras para a gente, naqueles que nos fazem feliz. Nós pensamos nos amigos, no acolho da família. Nós pensamos em pessoas que nos complementam. No entanto, nós substituímos muito essas pessoas pelo convívio do trabalho, trabalhar excessivamente. Mas por que você não aparece? Não dá tempo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que conquistar. E nós vamos deixando a felicidade de estar junto com pessoas que nos fazem bem, porque a gente acha que naquele momento que nos faz feliz, aspas aí nessa felicidade, é estar em algum lugar fazendo o que a gente muitas vezes não gosta de fazer. E pasmemos, né? A gente descobre recentemente também que, e aí os americanos que são bons em pesquisas, eles falaram que 90% das pessoas não gostam do que fazem profissionalmente. 90% da população não gosta do que faz. E por que a gente faz? A gente faz obrigado. A gente se arrasta. A gente vai levando a vida de um jeito muito ainda primitivo. Nós não buscamos felicidade.
Porque para buscar felicidade a gente tem que mudar hábitos, mudar conduta, buscar ter foco. Se a grande maioria de nós não consegue ter isso, a gente se arrasta com aquilo que a vida nos oferece. A vida nos deu isso, então eu vou levar isso. Mas é isso que eu gosto de fazer? Ah, eu não gosto, mas é o que eu tenho, então eu vou... Notemos, então, a gente tem que buscar a nossa felicidade, olhar para dentro de nós, começar a nos achar inteligentes, começar a nos achar bonito, começar a nos achar pessoas especiais. E somos. Desculpem. Individualmente, espiritualmente falando, cada espírito, ser, é uma entidade especial. Cada um de nós aqui presente é especial na sua forma de ser. Só existe um como cada um de nós aqui. Não existe outro igual. Nós somos únicos no universo. Olha que maravilha. E Deus nos deu a dádiva do livre-arbítrio. O livre-arbítrio é, faz o que queres. Faz aquilo que te faz feliz. E por que a gente não faz aquilo que nos faz feliz? Por que Deus nos deu tanta liberdade e a gente não busca ela? Por que a gente fica preso a conceitos religiosos, preso a prisões psicológicas, familiares? E depois, a gente tem o péssimo costume de dar desculpa. Eu estou nessa situação porque eu tenho que ficar nesse casamento por causa dos filhos. Eu estou nessa empresa porque eu tenho que pagar contas. Eu estou nesse relacionamento, nessa vida, eu tenho essas amizades porque eu não consigo fazer outros amigos. E vamos nos estreitando. Nós somos livres. Se a gente não acreditar nisso, a gente vai ser preso. Preso pela própria constituição psicológica. Nosso limite é dado por nós mesmos. Existe um adágio, não sei se é indiano ou chinês, que ele diz o seguinte: se eu me propor a ter sucesso na vida ou me propor a ser um fracassado, eu vou atingir o objetivo nos dois casos. Quem decide sou eu. Não é a sociedade, não são as pessoas, não são os indivíduos, não são os problemas. E, aliás, aquilo que se propõe a palestra, que seriam as coisas que nos fazem modificar, por exemplo, na nossa vida, nós costumamos muitas vezes reclamar daquilo que acontece na nossa vida, porque ou perdemos o emprego, ou porque batemos o carro, ou porque alguém nos logrou e a gente está pagando um preço caro porque sujaram o nosso nome, por aí vai. Mas a gente tem que começar a pensar que nós somos responsáveis pelos atos. Mas foi o outro. Nós. Aquilo que o outro fez faria com nós ou com qualquer outro. Nós, quando nos aproximamos da situação problemática, é porque inconscientemente nós buscamos isso. Nós buscamos. Mas é o outro, a outra. Nós temos esse costume. Nós vamos buscar sempre no outro o problema da nossa vida. Nós somos muito enfáticos nisso. Tudo que acontece na nossa vida, se a gente quiser, a gente vai achar culpado para tudo. Para tudo. Tudo que aconteceu, tudo que vai acontecer, vai ser sempre um desculpismo. Saibamos, então, que nossa mente, o nosso cérebro, ele só consegue gerar condições construtivas quando a gente se propõe a ser construtivo. Enquanto a gente buscar desculpismo, o nosso cérebro vai achar que isso é a razão da nossa existência. Então a gente não consegue evoluir. Pessoas que se desculpam demais não progridem. Não é uma frase feita. Isso é fato. Isso é um fato. Não é só pessoas que só reclamam, por exemplo, também que não evoluem. Pessoas que não buscam coisas construtivas no mundo. E de tudo nós tiramos algo para construir. Tudo na vida. Aquilo que nós chamamos de problemas são oportunidades. Ai de nós se não houvesse essas oportunidades. Nós vamos ver que, historicamente, as pessoas que fizeram grandes transformações no mundo só o fizeram porque houve na sua vida diária grandes problemas. E foi superação de problema que gerou grandes vitórias. Então, o que esses problemas ou essas coisas geram em nós? Transformação. Nós não estamos no mundo para evoluir. Nós estamos num mundo de expiação e prova. E esse mundo de expiação e prova tem que gerar em nós essa transformação. E por que a gente foge da transformação? O médico chega com a injeção, essa injeção vai te curar, eu fujo dela. Mas se eu não tomar a injeção, eu não me curo. A injeção, ou seja, aquilo que eu preciso passar vai gerar em mim transformações interiores. Essa transformação interior vai me dar a condição de crescer. Tudo
Tudo que está acontecendo hoje, que já aconteceu no passado na nossa vida, nos transformou em pessoas melhores. Tudo. Não vamos buscar culpados, não vamos buscar situações difíceis, não busquemos isso, olhemos para nós. Foi importante? Mas eu não. Nós não temos que começar a nos lamentar. Temos que sim ser vitoriosos, inclusive ante os problemas, porque isso vai nos transformar. Ai de nós, de novo, se fôssemos espíritos num mundo melhor. Imagina, nós num mundo em que não tivesse problema nenhum, em que a gente não precisava ter muro para se proteger, não precisava ter polícia. Maravilha, né? Não precisava ter trabalho, porque o dinheiro ia chegar na nossa conta, não ia precisar se preocupar com quase nada. O adolescente ia para uma escola que o governo bancaria, não tem problema nenhum, e a gente viveria uma vida sem evolução. A vida ia passar do começo ao final sem a gente mudar um cetil da nossa vida. Pensemos nisso. Será que nós, por conta nossa, nós buscamos essa evolução já? Ou será que a gente busca o mundo nos empurrar para a evolução? A doutrina espírita tem um outro nome para isso. Evoluir pelo amor ou pela dor. Isso quer dizer o seguinte, quando nós somos geradores de transformação, não precisamos sentir a dor. Nós buscamos essa transformação através de busca de desafios. Agora, quando estamos acomodados, quando nós queremos que o problema simplesmente se resolva por si, quando achamos que nós estamos no mundo para sermos apenas uma pessoa tranquila, calma e serena, buscamos isso, eu não quero problema, hein? Eu não quero nada. O mundo nos dá motivo de transformação, porque a gente está pedindo isso. Estamos no mundo para evoluir, não estamos em férias, estamos em transformação. Então, tudo que acontecer e vai acontecer é para o nosso bem. O dia chegará em que cada um de nós vai agradecer por cada ato ou ação acontecida na nossa vida. Hoje talvez a gente ainda seja aquele tipo de espírito que ainda sofra, xingue, se lamente e acha ruim. Porque ainda somos como a criança que quando precisa fazer alguma coisa, o pai impõe e a criança faz de má vontade. O dia chegará que seremos adultos espirituais. E nesse momento, como adultos espirituais, virão essas chances de progresso, que hoje chamamos de problema, e nós vamos abraçar com amor, porque a gente vai ver aquilo como oportunidade de crescimento. Aí, nós seremos adultos espirituais, porque saberemos tratar qualquer problema como deve ser tratado, com a nossa própria o nosso próprio conhecimento interior, da nossa capacidade de crescimento, que venham outros. Dia chegará que nós buscaremos outros. Hoje não. Hoje ainda, grande parte de nós foge. Prefere que ele se resolva e de preferência que nem bata na nossa porta. Porque, ai de mim se eu sair agora e furar o pneu do meu carro, ai de mim se acontecer algum problema. E a gente ainda está nesse processo evolutivo. Mas estamos no caminho. Os problemas ou a oportunidade de crescimento vão vir. Vão vir em pequena escala, de acordo com a nossa própria condição espiritual. Vão vir em maior escala, de acordo com o nosso crescimento e envolvimento espiritual. Virão em algum momento, em uma situação em que nós não vamos encarar como problema, quando formos equilibrados o suficiente. Mas esse equilíbrio vai vir de nós. É preciso então que nós treinemos o nosso interior para sermos equilibrados em todo instante. Porque não adianta, se a gente não buscar esse equilíbrio interior, qualquer coisa que acontecer na nossa vida pode nos desabar. E aí nós começamos a perceber, se acontece algum problema na nossa vida e a gente desaba, a gente percebe nesse momento que a gente não teve o cuidado necessário com o nosso equilíbrio. A gente não se observou, não verificou que a gente estava frágil. Então são coisas como essa que a gente precisa se auto-observar. E existem algumas artimanhas psicológicas que nos ajudem? Existem. Uma delas, era bom que os psicólogos, os terapeutas, eles ensinassem mais a gente sobre algumas coisas, né? Porque nos ajudam. Então se a gente não vê isso sendo passado para o público, para as pessoas. Existe uma tática, e o Freud usava muito essa tática, mas as pessoas parecem que se perdeu na história. Freud diz o seguinte: quando você estiver num momento muito feliz da sua vida, todos os momentos felizes da sua vida, você tem que ter uma marca para ele. E Freud fala, por quê? Porque o cérebro marca. Então, por exemplo, você está feliz, tua família está reunida, aquele momento é muito bom, faça um sinal. O Freud falava, cruza o dedo, sei lá, se belisque, não sei, mexe na orelha, alguma coisa assim. Ele fala, é uma marca psicológica que o cérebro vai agir como felicidade. Gera endorfina. Aí o que ele fala?
Não adianta você fazer isso e no momento de felicidade você já ir mexer na orelha, porque aquilo não vai funcionar. Ele diz o seguinte: vai acumulando momentos de felicidade, marcando. Marcou? Marca lá com aquela tua marquinha. Aquilo gera endorfina. O teu cérebro vai começar a tratar aquele sinal como distúrbio de endorfina. Quando, em algum momento, você tiver um problema sério, busque aquela marca. Vai gerar endorfina. Vai gerar felicidade mesmo em momentos difíceis. E é verdade isso. Quando nós começamos a nos alimentar de momentos felizes, vamos gerar marcas para esse momento feliz. Um sinal nosso, ninguém precisa saber. Não importa. E a gente vai marcando esses momentos felizes até o momento em que aquilo se acumula no nosso cérebro como uma marca de felicidade. E lá naquele momento de dificuldade, em que a gente sabe que, puxa, o que eu posso fazer? Busca aquela marca, busca aquele símbolo, e aquilo vai gerar endorfina, a gente se alivia na hora. Funciona. Funciona porque nós usamos também, viu, gente? E é bom a gente saber como se cuidar, porque não é porque a gente está em processo de evolutivo, não é porque a gente está estudando, todos nós estudamos e vamos, que a gente também não pode também se acercar de ferramentas que auxiliem-nos no progresso. E é isso que a gente precisa, nos auxiliar a nós mesmos. E a busca desse equilíbrio interior parte da premissa de que a gente precisa conhecer mais a nós mesmos, e a gente mal se conhece. Olha que interessante. Nós podemos buscar em nós mesmos, as atitudes para o nosso equilíbrio. Essa é a chave do sucesso. Essa é a chave da evolução. Ademais, a gente sabe, vão acontecer momentos de felicidades, aproveitemos para marcar essa felicidade. Vão acontecer momentos de distúrbio para o nosso crescimento, vamos usar as marcas dos momentos de felicidade para passar pelo distúrbio em equilíbrio. Afinal, é isso que conta. Passamos pelo mundo em processo evolutivo, enfrentando problemas e nos regozijamos nos momentos felizes. Porque esse mundo de expiação e prova é para isso mesmo, para acordar espíritos. Para todos nós nos tornarmos, depois da passagem por essa vida, melhor do outro lado. Muita paz a todos. E aí, alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Bom dia. Vou fazer um comentário aqui sobre a história, né? Como a história se confunde, né, com as informações dos espíritos, né? Porque realmente os egípcios, quando eles começaram a parar de reencarnar, foi por quê? Porque a Macedônia, né, veio Alexandre o Grande, começou a colonizar a África, né, o Egito, e começou a vir os bárbaros de lá para reencarnar no Egito, né? Então você vê como a história realmente corrobora todas essas informações, né? Exato. E o que é interessante também é essa forma do ser humano ser aguerrido, né? Então no começo, né, nos primórdios era por causa da sobrevivência, né? Então a gente tinha a causa, né, que era o aguerrido para a sobrevivência, e a gente tinha os efeitos que eram as doenças, as guerras, né? E conforme a gente foi evoluindo, a gente deixou de ter esse problema, e agora a gente vê que a gente tem essa guerra pela ilusão de ser melhor do que um e o outro, né? E qual é o efeito? São esses distúrbios, que é a depressão, que é esse desgosto, a solidão, tudo isso, né? Então a gente vê que são causas e efeitos que a gente, ao mesmo tempo que estão vindo, estão atrapalhando, ao mesmo tempo a gente vai conseguindo superar, né? Exatamente. Então, você captou bem a ideia. Na verdade, esse antagonismo, ela só acontece com a gente, esse desequilíbrio, porque pelo fato de nós sermos povos aguerridos, conquistadores, nós estamos numa sociedade em que nós conquistamos pouco. Porque a sociedade não nos dá essa condição. O que acontece? Nosso interior, a gente sofre com isso. E aí, distúrbios psíquicos, a gente não consegue se equilibrar. Isso mesmo. Mais algum comentário? Alguma pergunta? Não, é reflexivo. É bem isso mesmo, né? Então a gente, Serginho, a gente podia fechar com a questão do autoconhecimento, não é? Acreditamos que com o autoconhecimento, e essa não é uma tarefa fácil, gente, mas não é impossível, não é? Porque cada um sabe do seu limite, né, Serginho, das suas condições, até mesmo para sofrer. Exato. Até mesmo para sofrer. Isso, é que a gente olha muito, como a gente olha bem pouco para dentro de nós mesmos, a gente não sabe nossos limites. A gente não sabe até que ponto a gente pode crescer, ou até que ponto é o limite que a gente suporta.
dado a essa falta de limite, muitas pessoas em momentos de fraqueza, vamos nos remeter aí em 1929. Em 1929 houve um craque da Bolsa. Dizem que naquele prédio de Nova York as pessoas se jogavam, né? O que é isso? O seu limite de sofrimento não foi testado nunca. E a pessoa, como não tinha o teste psicológico para passar por um momento de distúrbio, perdi tudo, por exemplo, perdeu todo o dinheiro, ele não conseguia se ver em um momento diferente. Então, para ele, a saída mais fácil era o suicídio. E olha, ali como aqui, não é muito diferente. Todas as vezes que a gente não testa nossos limites interiores, em momentos de dificuldades, a busca por e o sinal de fraqueza é esse, às vezes é a saída que aparentemente ele acha que é mais fácil e é a pior que tem. Não é? Nós sabemos que sim, não é? Bom, Sérgio, obrigada. Obrigada que a partir de agora nós vamos nos conhecer melhor. Aquele recolhimento interior, onde nós vamos buscando a figura de Jesus, que nos leva a Deus Pai, a espiritualidade, onde nós vamos testar realmente os nossos limites, mas desta vez é o nosso limite de doação. Vamos doando aquilo que temos de melhor em nós. Sentimentos, pensamentos, aquele nosso lado positivo, saudável, que nós vamos remetendo em vibrações de muita harmonia, de paz e saúde, para aqueles que necessitam neste momento de tudo isso. É onde nós vamos, todos unidos em pensamento, visitar os hospitais da face da terra. Irmãozinhos nossos, que num corpo físico neste momento, passam por momentos de sofrimento, que possamos acalentar em cada um desses nossos irmãos o reconforto e a esperança em dias melhores e que este momento é passageiro, que médicos e enfermeiros do plano físico e do plano espiritual possam, através do medicamento certo, abrandar essas dores. Vamos vibrando por todos aqueles que se encontram desamparados, fisicamente, emocionalmente. Espiritualmente, eles devem acreditar que não. E é onde nós vibremos para que eles sintam que a espiritualidade que guarda, que protege, está sempre presente. Basta a predisposição. Vibremos também pelos nossos lares, que todos aqueles que lá se encontram neste momento possam ser acalorados, afagados, por um abraço em pensamento, para que a motivação possa ser despertada, para que haja a busca para todas as capacidades e condições que existem em cada um de nós. Vibremos por esta casa e por todas as casas que, em nome de Deus, abrem as suas portas. Que o trabalho neste sentido, que a seara divina se expanda cada vez mais. Pois todos são os chamados, mas poucos serão os escolhidos. Escolhidos serão aqueles que estiverem predispostos ao trabalho na seara espiritual, em favor do próximo. E assim, nós agradecemos por esta oportunidade bendita. Que possamos ter uma semana coroada de êxitos, de harmonia, de tranquilidade. Que possamos contagiar os ambientes nos quais vivemos e convivemos. E é assim
que nós vamos nos despedindo dos amigos que nos acompanham pela internet, desejando uma feliz semana e um bom dia. E a nós, que aqui vamos permanecer para recebermos o passe. Um bom dia a todos e um excelente final de semana. Que assim seja.